Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar sequência ao tema da semana passada, sendo tentado a cobiçar, pensando agora em algumas considerações práticas. Vamos nos basear no mesmo texto, que é Tiago 1, 13 a 15. Então, antes de nós falarmos do versículo 13, precisa a gente entender que Deus testa o crente para fortalecer a sua fé. Deus permite tentações sobre nós, não aquelas tentações tão somente que vêm de nós mesmos, mas tentações que possam vir de Satanás. E na verdade o que ocorre é que há uma questão chamada providência, é que ele permite que essas tentações venham, mas ele permite que nós possamos suportá-las, que nós possamos sair-se vitoriosos diante dessas tentações. Então Deus permite que Satanás tente a nós, mas acredito que em raras exceções. Temos o exemplo de Satanás, que tentou a Jó, por permissão de Deus, sobre todos os seus bens. Mas Jó louvou a Deus. Capítulo 1, verso 21 do seu livro, ele diz: Deus tomou, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sua esposa, por sua vez, vai dizer: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2, 9. Mas Jó se manteve firme em sua fé e respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Capítulo 2 e versículo 10. Então, o que nós percebemos é que Jó venceu sobre ou diante das tentações. Jó triunfou pela fé e Deus o abençoou grandemente, de forma que os seus bens foram multiplicados. Capítulo 42 e versículo 10. Então, essa é uma situação diferente, que é quando Deus permite que nós sejamos tentados, mas ele não tenta ninguém, como nós já sabemos. Ele pode permitir que tentações externas venham sobre nós, mas o desejo de Deus é que nós sejamos vencedores diante das tentações. Vejamos então o verso 13, que nós já vimos anteriormente, mas eu quero concluir com algumas considerações práticas. Versículo 13: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, queridos, o que nós podemos dizer é que os leitores estavam afirmando que estavam sendo tentados por Deus. Quando o Tiago diz ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, é porque de fato os leitores estavam dizendo que estavam sendo tentados por Deus, Então Tiago vai na defesa e dizer que Deus não é tentado e ele a ninguém tenta. Deus é defendido por Tiago aqui. Deus é incapaz, de ser tentado, é a primeira afirmativa de Tiago, é incapaz de ser tentado. Então aqui nós temos a voz passiva, Deus não pode sofrer tentação sobre ele, tentação que vem de outro sobre ele. Nós temos uma expressão aqui nesse versículo 13, que é um adjetivo verbal, em que expressa a ideia de necessidade e de incapacidade, ou seja, Deus não tem nenhuma necessidade de sobre ele ser tentado e ele é incapaz de ser tentado. E aí nós vamos entender que ele também não pode tentar, como nós já vimos. E no verso 14, temos dizendo então, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, como nós já dissemos anteriormente. Só que, veja só, Tiago diz que somos tentados por nossa cobiça,
Porém, no capítulo 4, verso 7, Tiago vai dizer que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Aí nós perguntamos, então o diabo pode nos tentar? Tiago está dizendo que resistamos ao diabo diante das tentações que vêm dele para nós? Pode ser que sim. Como nós falamos, há situações em que Deus permite que Satanás nos tente, como tentou a Jó, e em outras situações ele pode permitir que outros sejam tentados, que nós sejamos tentados por Satanás. Então o que acontece é que Deus pode permitir, mas isso digamos assim, são exemplos excepcionais, né? E quando somos tentados por nós, ou quando somos tentados pelo diabo por permissão de Deus, há de fato a providência de Deus. Jesus falou na oração do Pai Nosso, pedindo que o Senhor nos livrasse da tentação, né? Então ele nos livra, ele promete nos socorrer, ele promete livramento para nós diante das tentações. Somos capazes de resistir ao diabo, mantendo nossos olhos firmes em Jesus. Somos capazes de resistir às cobiças que nós geramos frente ao pecado, né? Então Deus também promete nos dar livramento, e podemos também estar com os olhos fixos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, conforme Hebreus capítulo 12 e verso 2. Verso 15, então, para finalizar, diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós temos aqui uma linguagem bem interessante, porque Tiago fala de gravidez, né? Concepção, né? Gravidez, e aqui o pecado concebido dá luz, uma vez dando luz gera a morte, que não é o que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é o livramento diante de todas as tentações, vindas de Satanás ou vindas de nós mesmos. Deus quer que nos mantenhamos firmes, sejamos vencedores diante de quaisquer tentações. Que Deus possa te abençoar, que essas lições, que esses ensinamentos sobre tentações possam ter te ajudado. Não sei quais as tentações que sobrevêm sobre você, não sei se você resiste a elas ou você cai sobre elas. O que eu quero dizer é que elas, vindo sobre você, coloque seus olhos firmes em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Saiba que Ele, Deus e Jesus, estão interessados em te livrar de todas as tentações, te dando vitória, em nome de Jesus. Que você tenha uma excelente manhã, um excelente dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.